Pessoas, hoje a gente vai continuar a nossa semana de atividades de português e hoje eu vou trazer para vocês a última atividade de revisão antes da gente continuar as atividades e os assuntos novos, entre aspas, novos, né? Porque eu estou fazendo primeiro essa parte de revisão para que vocês tenham uma base para vocês conhecerem e reconhecerem o sujeito e o predicado, para a gente continuar a dar o resto das nossas atividades de análise sintática, essas coisas, que é importante vocês saberem identificarem primeiro o sujeito e o predicado, para nas próximas o verbo e o tipo de verbo, transitividade de verbo, depois o objeto e assim por diante, certo? Então, essa base da análise sintática é importante, por isso, enfatizando durante 2 semanas. A semana passada, eu dei o assunto sobre predicado e sujeito, os tipos, e aí a gente vai continuar depois verbo de ligação e verbo significativo, depois transitividade verbal, tipos de transitividade verbais, verbo transitivo e transitivo, objeto direto e objeto indireto e complemento. E aí tudo isso a gente vai ver a partir da semana que vem. E aí hoje eu trouxe para vocês a última atividade de revisão, como eu já disse. Essa atividade vai ser entregue quarta-feira, das 8 às 5 da tarde, certo? Não vou estar recebendo atividades depois desse horário. Até quarta-feira, isso significa que vocês têm sábado, domingo, segunda, terça e quarta. E vocês vão me entregar essa atividade das 8 às 5 da tarde, certo? E aí, eu trouxe para vocês atividades dessa revisão, modo de entrega, a mesma coisa, foto ou o próprio arquivo respondido. Dúvidas podem tirar comigo e a primeira questão. No seguinte poema de Mário Quintana, o sujeito não inicia as orações, identifique o sujeito. Anoitecer é o nome do poema. Da chaminé de tua casa, uma por uma, vão brotando as estrelinhas. E aí vocês vão analisar o verbo. Depois do verbo, sempre predicado. E antes do verbo, vem o sujeito e o tipo do sujeito. Certo? Se vocês não souberem, não tiveram aula de tipo de sujeito, quais são os sujeitos, vocês falem comigo que a gente dá uma revisãozinha antes de continuar esses assuntos de análise sintática, certo? Segunda questão. Crie predicados para esses sujeitos. Ou seja, tem aí 4 sujeitos e vocês vão ter que continuar a frase, o predicado, ou seja, vai ter que ter o verbo mais o complemento do sujeito, certo? Que é o predicado, é sempre o complemento do sujeito, é sempre onde está presente o nosso verbo. E aí, letra A, os caminhos. Letra B, aquele fio de água. Letra C, quem. E letra D, todas as pessoas. E aí, para criar os predicados. Lembrando que o predicado sempre tem o verbo, certo? Terceira questão. Destaque o sujeito e o predicado dos períodos a seguir. Letra A. Na cama de casal jazia um homem maduro e grande. Paulo Mendes Campos. Letra B. Lágrimas brotaram-lhe nos rostos, nos olhos, aliás. Soluços rebentaram-lhe no peito. Érico Veríssimo. E aí, desses 3, destacando o sujeito, vocês vão separar o sujeito, o tipo de sujeito, o núcleo do sujeito e o predicado. E lembrando que o predicado é a parte do verbo ao final da frase, certo? Ao final do período, aliás. Quarto, identifiquem, nos períodos a seguir, apenas os sujeitos. E aí, caso algum sujeito não apareça expresso, identifique-o por meio da terminação do verbo. O verbo, como vocês sabem, eles são conjugados a partir de pronomes. E os pronomes podem vir também como sujeitos. E aí é uma forma da gente identificar o sujeito.
Vocês vão, nessa quarta questão, só identificar o sujeito. Ver o sujeito e classificá-lo, certo? Quinta questão, dê as somas das alternativas que apresentam orações sem sujeito. E aí, lembrando para vocês vão marcar, nesse quinto quesito, as alternativas que apresentam oração sem sujeito. Existem vários tipos de sujeito. Tem o sujeito indeterminado e tem o sujeito oculto, que praticamente é a mesma coisa, e tem o sujeito inexistente. E aí vocês vão identificar esse sujeito através do verbo. Porque sempre, como eu já disse, o verbo ele é conjugado a partir de um pronome. E esse pronome pode trazer para você pistas do meu sujeito. Então, aí, vocês vão ver as alternativas, vão ler essas orações e vão classificar e vão identificar as orações que não têm sujeito. Certo, pessoas? É só isso. E eu ainda estou pedindo para vocês mandarem as últimas atividades da semana passada do slide, que nem todo mundo me mandou aquele do slide. Então, como é que faz? Você vai ver as explicações e vai anotar lá. Primeira questão do slide de português. Você vai botar seu nome e sua série. Aí vai botar, primeira questão, essa a resposta. Se tiver alternativas, vai enumerando através das alternativas. E aí, se tiver, eu acho que tem primeira, segunda e terceira questão. Acho que tem 3 questões que vocês vão fazer e vão botar no caderno, tira foto. Se possível, tirem foto e escrevam as respostas e as perguntas de caneta azul ou preta, que aí fica melhor para eu ver, porque geralmente vocês utilizam lápis muito claros e não dá para enxergar, viu? E aí vocês façam isso. No caderno, vocês me enviem fotos por WhatsApp das 8 às 5 da tarde até quarta-feira, que eu vou estar recebendo. E para tirar dúvida também, de 5 às 8, das 8 às 5 da tarde. Certo, minha gente? Qualquer dúvida vocês podem tirar comigo, que eu vou estar ajudando vocês. E é isso.